para nós, nesse mês de janeiro, o Senhor Jesus deixou Isaías 60, verso 1. Está escrito assim: levanta-te, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Então repita comigo, essa palavra, ela não pode só ser falada, ouvida. Na verdade, ela tem que estar entranhada dentro de nós e a nossa boca declarar ela como uma profecia para nós. Então, nós vamos repeti-la, tá? Eu vou ler e você vai repetir comigo. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor está raiando sobre você. E nesse texto, nós encontramos algumas palavras embutidas no texto, algumas temáticas, e uma delas é que o Senhor Deus, quando Ele está falando a respeito dessa profecia, e hoje eu não vou trabalhar essa profecia, eu quero levar vocês a um outro texto, mas para que a gente venha ter compreensão do que eu vou falar, eu preciso que você entenda a profecia do mês. E Deus, quando Ele fala com o seu povo, esse texto, Ele está dizendo assim, quando Ele fala, levanta-te e resplandece, Ele está dizendo que você tem um propósito. E qual que é o propósito? Levantar-se e resplandecer. Não é para ficar aí cabisbaixo, nem com aquela carinha de tristeza, sabe aquela pessoa assim que está sem brilho? Não é isso. O Senhor Deus tem um propósito. E Ele está dizendo para mim e para você, o meu propósito é que você se levante e resplandeça. Esse é o propósito de Deus nesse texto para nós. E Ele mostra para nós um posicionamento quando Ele fala, já vem a tua luz. É simples assim, levanta, resplandece. Você já é maravilhosamente brilhante por causa da presença do Cristo. A tua luz é o Cristo. Ele está dizendo isso para nós. E quando termina o versículo, ele está dizendo, a glória está raiando. Querida igreja, é o rompimento que está lá no céu, vindo para nós na terra. A glória é você pensar no manifestar de Deus na sua vida, na sua casa, na sua igreja, aquilo que Deus tem para fazer. Aquilo que Deus tem já pronto, estabelecido desde o princípio para mim e para você. Então, a glória de Deus é o poder manifestos em nossas vidas. Então, esse mês é um mês que você deveria pensar um pouco mais de milagres. Deveria pensar um pouco mais de coisas que você ainda não recebeu. De orações que você fez que parece que foi esquecida. Aqui o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, na verdade, está falando para nós assim, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor quer se fazer manifesta, igreja, quer se fazer manifesta, mas a tua posição de propósito tem que estar como aquele que está levantado, resplandecente. Quando eu falo de resplandecer, eu estou dizendo de fé. De um povo que se levanta por fé, de pessoas que se levantam por fé. E essa campanha fala sobre o Evangelho pleno. Esse mês está falando do Evangelho pleno. É quando você crê no que ouviu. E o Evangelho pleno é você viver tudo o que está ali. O Evangelho ele é completo, ele é inteiro. Não existe falhas no Evangelho, não existe respostas pela metade. O Evangelho pleno é você viver experiências sobrenaturais com o Deus das Escrituras. O Evangelho pleno é você, por fé, receber aquilo que já está escrito, que já foi falado. E assim que nós recebemos cura, pela plenitude do Evangelho, é assim que nós recebemos libertação, salvação, redenção. É assim que nós recebemos porções ilimitadas da presença de Deus por intermédio do Evangelho pleno. Querida igreja, toda a saúde está em Cristo. Toda
está em Cristo Jesus, todo poder, libertação procede do Cristo. Toda a salvação depende e procede de Cristo Jesus. Quando nós abraçamos Cristo Jesus, quando nós o aceitamos e abraçamos, tudo isso vem com Ele. E por que nós não recebemos? E por que nós não vivemos a plenitude? Por que nós não vivemos a plenitude do Evangelho? Porque dentro de nós não estamos vivendo a plenitude dele, partes dele. Partes dele. Conhecemos o parte, amamos a palavra, aquilo que ali prego e não que corrige o Senhor. Aqui nas Escrituras Sagradas, é muito importante que nós venhamos a saber que nós precisamos possuir o Evangelho. E, ouvir não basta. Você tem que crer. Quando eu ouço, eu passo a saber. E passando a saber, eu passo a sentir. E sentindo, se torna um hábito na minha vida. Por que muitas pessoas vêm para a igreja e não conseguem viver as coisas extraordinárias que Deus já estabeleceu nas suas Escrituras? Vivem um tempo, de repente desaparecem daqui, por simplesmente não ter guardado a palavra no coração. Guardar da palavra diz o fato de que nós não iremos pecar contra o Senhor, mas iremos viver uma vida segundo as Escrituras Sagradas. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É importante que saibamos possuir o Evangelho para viver experiências descritas na palavra de Deus. É muito importante. Não basta saber. Não basta saber. Precisamos possuir o que ouvimos. Precisamos possuir aquilo que nós temos ouvido das Escrituras Sagradas. E o meu incentivo hoje é que você coloque a sua fé em ação. A sua fé em ação. O Evangelho pleno, o que é? É tudo aquilo que Cristo é. O Evangelho pleno é adquirir tudo aquilo que Cristo adquiriu na morte e ressurreição. O Evangelho pleno é a obra completa. O Evangelho pleno é inteiro. Não é uma meia-lua, não é uma meia parte, não é uma parte só, ele é inteiro. Eu quero muito que você entenda isso. O Evangelho pleno é tudo. É tudo. Tem tudo nele. Possuímos tudo nele. A provisão de Deus, ela vem para nossas vidas por intermédio daquilo que nós cremos, que nós possuímos como herança. Ele não deixa de ouvir ninguém. Sabe o que Deus diz? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Às vezes, nós não estamos vivendo a plenitude pelo fato de não ir até Ele, de não ir até Jesus, de não encontrar a face dEle. O Senhor Deus, Ele é bom. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que todo aquele que se aproximar de Deus, crendo que Ele existe, verá Deus presenteando-o. Isso é maravilhoso. Para e pensa para você ver. Nós só precisamos nos achegar crendo que Ele existe. O nosso Deus, Ele é real. Por mais que você não o veja, mas o sentir dEle você sente. Você perceber que Ele é Deus e que as Escrituras estão falando sobre essa essência de um Deus poderoso e soberano. Entenda, você é herdeiro com Cristo Jesus. Entenda isso. Você é possuidor de uma herança. Então você tem acesso ao trono do Pai todas as vezes que você iria até Ele. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu digo para você que é necessário ouvir
e o texto está dizendo, o versículo bíblico está dizendo, ouvir e ouvir, é para você ouvir e possuir. É aquilo que eu ouço, entra dentro de mim e passa a ser aquilo que eu quero, que eu desejo. O que eu quero? As revelações dos céus. O que eu desejo? As coisas eternas. E tem nas Escrituras, para mim, milagres sobrenaturais, curas divinas. Nas Escrituras Sagradas tem libertação. Nas Escrituras Sagradas tem pessoas sendo libertas de opressões malignas. E é sobre isso que eu quero falar com você. Tem aqui alguém disposto a ouvir Deus? Tem alguém neste culto disposto a ouvi-lo? Então, nós vamos ler Marcos capítulo 8, verso 22. Marcos capítulo 8, verso 22. Havia um encontro ali, e Jesus estava neste encontro. Marcos capítulo 8, verso 22. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe para que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou reestabelecido e já via ao longe, a distanciamento a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Aqui eu vejo amigos levando um cego, não sei se ele era de nascença. Alguns textos bíblicos dizem que ele voltou a ver, então eu acredito que ele não era de nascença. Eu acredito que ele foi um homem que adquiriu a cegueira com o tempo, por algum motivo, não se sabe, não se fala sobre isso. Mas o segredo é, esses amigos dele tinham muita fé. Uma fé grandiosa em Jesus Cristo. Eles vão aonde Jesus está. E eles levam esse cego para que Jesus viesse a tocá-lo. E ele viesse a voltar a ver. A fé desses homens, desses amigos, eu não sei quantos eram, era de que se Jesus somente tocasse aquele homem, ele seria curado da cegueira. Só que Jesus está numa localização chamada Betsaida. Essa aldeia, Betsaida, é uma aldeia de incredulidade. Ali o povo não acreditava nos milagres de Jesus. E olha que eles tinham visto os milagres. Eles não acreditavam no poder do Cristo. Eles não tratavam Jesus como aquele que é o enviado de Deus. E eles são incrédulos, uma aldeia incrédula. Uma aldeia de pessoas que não creem no poder de Jesus Cristo, o Senhor. Querida igreja, nós precisamos entender que a incredulidade impede o agir de Deus no nosso meio, que a falta de compreensão de quem Cristo é, da beleza que Ele faz, dos milagres que Ele está fazendo, nos impede de viver coisas grandiosas. Betsaida, ela não é digna de receber no meio dela nenhum dos milagres de Jesus. No entanto, em um dos relatos, em Mateus capítulo 11, verso 21, Jesus fala: ai de ti, Betsaida. Por quê? Porque ela não crê nele. Essa cidade, essa aldeia, ela recebe uma condenação ao qual ela não receberá mais da porção dos milagres de Jesus por causa de uma coisa chamada coração duro, incredulidade.
Aquele povo não queria o toque de Jesus. E, querida igreja, esses homens, esses amigos, eu não sei quantos eram, entram neste lugar de incredulidade, porque eles sabem que Jesus está lá. E eles vão até Jesus porque eles querem milagres. Eles necessitam do milagre na vida daquele homem cego. Não se fala o tempo que ele ficou cego, não se fala nada, mas fala que ele era cego. E esses homens chegam ali nesse lugar, chamado Betsaida, aldeia de incrédulos. Numa aldeia de incrédulos. Betsaida vai representar para mim e para você agora, nesse instante momento, o lugar da incredulidade. O lugar onde existe resistência e dureza. E Jesus está nessa aldeia. Jesus está nesse lugar simbolizado incredulidade. E aqui em Marcos, o único dos evangelhos que conta sobre isso, está dizendo, quando aquele homem é colocado diante de Jesus, diante da presença do Cristo, ele retira, querida igreja, hoje Deus vai te pegar pela mão e vai te tirar desse lugar de incredulidade, em nome de Jesus. Ele pega o braço do homem e tira ele de lá, porque Betsaida não é digna de receber milagres, nem de ver os milagres. Jesus tira o cego da incredulidade. Jesus tira o cego da incredulidade porque ele percebe aquele coração não está endurecido. Aqueles amigos ali que estavam com ele não estão endurecidos como este ambiente chamado incredulidade. E nós sabemos, e nós já ouvimos, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus vê a fé no coração do cego. Jesus vê além do natural. Ele enxerga no coração daquele homem que está no meio de uma aldeia de incrédulos um coração fervoroso de fé, de esperança, de milagres que podem surgir na vida dele em segundos ou até mesmo em horas. Ele crê no Todo-Poderoso que caminha na aldeia da incredulidade. E isso é lindo demais. Isso é glorioso demais. E Jesus tirou o cego de dentro da aldeia da incredulidade. Eu, quando li o texto, eu fiquei regozijando, falei, Senhor, obrigada, porque o Senhor nos pega pelo braço e nos tira do lugar da incredulidade para vivermos os milagres sobrenaturais. Porque Tu és assim, Tu és assim. Tudo que Jesus queria era realizar milagre na vida daquele cego. E tudo que aquele cego queria era conhecer o brilho e a luz de Jesus, a beleza da criação que o Criador fez. O toque de Jesus seria a melhor das ocasiões da vida daquele cego. E Jesus tira ele da incredulidade. Pensa comigo. Jesus, ele toma ele pela mão. E assim, aquele negócio assim, parece que nem avisa. Jesus toma ele pela mão, tira ele daquele lugar de influência. Aonde tem gente incrédulo, ele contamina os outros. Jesus tira ele daquele lugar de influência. Imagina, Jesus pegando ele pela mão e falando assim, nossa, aqui não dá para a gente ficar. Não dá. Tira ele daquele lugar de influência, daquele ambiente ao qual as pessoas negavam a presença do Cristo, ao qual as pessoas rejeitavam a presença do libertador de almas. E daquele ambiente Jesus o tira, daquele lugar Jesus o tira. Um lugar que predominava a cegueira. As pessoas lá eram cegas espiritualmente. Elas, por sua incredulidade, elas não viam a glória do Senhor sendo manifesta. Elas não viam isso. Eles estavam cegos e obscurecidos. Eles tinham
uma vida escurecida pela cegueira no espírito. Para Jesus realizar milagres, ele tira aquele rapaz de lá. Ele tira aquele homem de lá. E alguns estudiosos, e eu quero pensar como esses estudiosos, que o cuspe foi dentro dos olhos do cego. E após ele cuspir nos olhos do cego, ele põe as suas mãos. O cego queria um toque de Jesus. O cego queria um toque do Todo-Poderoso. Para nós é estranho ouvir que Jesus cuspia, mas foi a forma que ele viu o milagre acontecer na vida daquele rapaz e ele toca ele. Ele cuspe e toca. Só que quando ele toca, ele pergunta assim, você consegue ver? Você está vendo alguma coisa? Aí ele fala assim, tô vendo, mas eu estou vendo pessoas parecendo árvores. Parecendo árvores. A visão do cego turva. Uma visão turva. E o toque de Jesus, querida igreja, manifesta a glória de Deus. Mas muitas das vezes, nós pensamos que o toque dele tem que ser único. Que tá bom o primeiro toque. E aqui Jesus está dizendo, é muito necessário sair do lugar da incredulidade. Após você sair do lugar da incredulidade, eu tocar você 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, para que a cura aconteça. Alguns de nós vamos passar por esse processo, como esse cego. Toque de cura pode mudar a história de uma pessoa. Toque de cura pode transformar a vida de uma pessoa. Jesus impôs as mãos sobre ele. E insistentemente, eu acho isso tremendo. Talvez você ainda não esteja entendendo, mas vai entender daqui a pouco. Eu acho isso tremendo. Jesus toca ele a primeira vez, a visão fica turva. Depois Jesus vem e toca novamente. O poder do Espírito Santo está no nosso meio para curar. E se for necessário ele nos tocar, quantas vezes ele precisar, ele vai nos tocar, porque ele conhece as necessidades das nossas visões. O excesso de incredulidade que eu carreguei, o excesso de pensamento errado que eu carreguei, e aí aquele negócio, o processo da cura, ela vem desde o primeiro toque. Desde o primeiro toque. E para mim, o primeiro toque não foi a hora que ele toca os olhos, não. É a hora que ele pega pelo braço e fala, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Jesus, ele incrivelmente começa um milagre na vida do cego, quando ele tira ele da aldeia. Da aldeia. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo que trabalhou na vida daquele cego. Ele é o mesmo que trabalha nas nossas vidas hoje. Ele tem poder para curar. E hoje eu vim aqui como ministra do Senhor para dizer para você, ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar o opresso. Ele tem poder para sarar feridas da alma que muitas das vezes você não sabe lidar. Ele é o Deus soberano. Ele pode salvar o perdido. Ele pode salvar e mudar a realidade de qualquer pessoa, porque Ele é o Espírito de vida. Ele é o Espírito de poder. Ele é o Espírito Santo. Ele santifica o homem. Ele é o Espírito que habita dentro dos homens. Isso é glorioso. Esse homem cego aqui encontra Jesus. Eu espero que você já tenha encontrado Jesus, porque você está aqui. E você foi atraído para um encontro com Ele nesta quinta-feira. E o fato de você ter sido trazido pelo seu melhor amigo, chamado Espírito Santo, porque nos dias chuvosos é difícil vir para a igreja. Nos dias que a gente trabalha muito, é difícil vir para a igreja,
Muitos chegaram aqui estressados do trabalho, cansados do trabalho, mas o Espírito do Senhor, o seu melhor amigo, te trouxe, porque Ele viu a necessidade de você ser tocado por Ele, de você ser tocado por Ele. E esse homem, que eu estou falando do céu aqui, ele vai ao encontro de Jesus e ele é tocado, e ele é curado, totalmente curado. E ele vive ali um encontro de mudanças. Ele não enxergava, ele não via. Ele começa a ver. Ele começa a ver. Jesus impôs as mãos nele e ele passou a enxergar. Enxergar uma cura progressiva. O primeiro toque, uma visão meio distorcida. O segundo toque, uma visão perfeita. A imposição de mãos do Cristo, tocando eu e você, transformando a gente para nós vivermos em perfeita bondade e fidelidade dele. Jesus nunca faz a sua obra pela metade. Jesus nunca faz a sua obra pelo meio do caminho e nem a abandona. Jesus nunca abandonou a sua obra. Jesus não abandona. Antes dele dizer uma palavra chamada está consumado. Antes dele dizer uma palavra tetelestai, está tudo pronto. Então, não adianta você achar que a visão turva já é o suficiente. Não é assim. A obra do Senhor é completa. A obra de Cristo Jesus é quando Ele disse, está consumado, está tudo pronto. E, querida igreja, isso é de extrema importância nós ouvirmos. Isso instiga a nossa fé, para a gente não desistir, não pararmos por aqui. Quando Deus abre os nossos olhos, Ele está tocando para abrir o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo para viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Ele quer tocar eu e você nessa noite. Ele quer tocar a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, a vida da tua parentela. E a obra dele é completa. Talvez hoje seja o estar consumado do Senhor na sua vida. Talvez hoje seja o dia que Deus falou assim, é agora, acabou. Você está com a visão muito turva há muito tempo. Basta. Minha obra para você, ela é inteira. Ela é inteira. Essa noite Deus vai tocar as nossas vidas. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. Ele vai nos abençoar com clareza. Sabe assim, quando o teu entendimento ele é tocado e os teus olhos são abertos e você consegue discernir as coisas, aquilo que parecia árvores balançando, os seus olhos vão clarear e você vai ver a realidade do milagre de Deus na sua frente. A realidade que já foi consumada na cruz do Calvário, na ressurreição de Jesus. Estou falando de plenitude para viver a grandeza e a beleza do Senhor. O nosso Deus é soberano. E hoje eu posso dizer para você como profeta, receba o toque do Senhor. Receba o toque do Senhor. É sobre isso que nós estamos falando. Porque você possa entender, ver e ser participante desse milagre. Sabe, não é só, eu já entendi. Não, não é só o entendimento, é você ver, é você possuir, estar no milagre, participar. Fala seu nome mais uma vez. Passando a ver claramente, ficou reestabelecido e discerniu tudo. Esse é o versículo 25. Aquele homem cego passou a ver claramente, ficou reestabelecido e discerniu tudo. Essa é a palavra para mim e para você. Você vai passar a ver claramente. Você vai ficar reestabelecida. E você vai discernir tudo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Cristo. Estou falando de uma alma que estava turva.
Estou falando de alguém que não tinha perspectiva nenhuma, sem perspectiva, que não enxergava a direção. Quando ele chega até Jesus, ele não enxerga a direção. E quando o primeiro toque vem, ele vê as coisas ainda com deficiências na alma. Uma alma ferida, com uma alma cheia de marcas, porque a cegueira traz isso. As falas são muito ouvidas, as conversas são ouvidas, mas você não consegue ver a realidade daquelas conversas e daquelas falas. E aquilo dói, a alma fica turva, a visão fica distante, oculta de saber se é uma árvore ou um ser humano falando, se o movimento é real ou não é real. Aqui a gente encontra esse homem que não conseguia discernir as coisas. Ele não conseguia. Ele ficava perdido no meio da situação de vida que ele estava. Mas dentro do encontro, que encontro foi esse, viu? Dentro do encontro, esse homem entrou num processo chamado clareza espiritual. Ele recebeu clareza no espírito. A alma dele automaticamente foi tocada. Sabe por quê? Porque tudo começa no espírito. Mas eu sofro de muitas questões emocionais. Então, tudo começa no espírito. Eu não estou dizendo que tudo é demônio. Estou dizendo que primeiro a cura começa no teu espírito, na realidade do céu para você. E depois a sua alma, ela é tocada. E depois o seu corpo também é tocado. E aí tudo se torna real a partir da clareza que você recebe no Espírito. Então este homem, no primeiro toque de Jesus, ele recebe a clareza. Você receba hoje o toque de Jesus para te dar clareza na sua vida, na sua alma, nos seus negócios, em tudo que você venha fazer. A minha oração, Deus, é abre os nossos olhos, porque eu pude ver a glória do Senhor, e a glória dele ser estabelecida no nosso meio. O verso 26, eu achei muito curioso. Jesus, é aí que para me entender todo o texto, eu tive que chegar no 26. No verso 26, Jesus fala assim, vai para casa, mas não entra na aldeia. Por quê? Por que Deus estava protegendo tanto aquele homem? Por que esse cuidado de Jesus com ele? E a resposta, querido, é o seguinte: aquilo que você tem no secreto com ele, só você sabe viver. Aquilo que você viveu no secreto com ele, não é para você voltar no lugar que te faz tornar novamente incrédulo. E eu vejo Jesus dizendo praticamente assim, para de querer voltar aonde te traz cegueira. Ele não morava em Betsaida, ele não morava lá, ele não morava, mas ele passava por lá. Muitas das vezes nós não moramos na incredulidade, mas passamos por ela. Nós passamos por ela. E Jesus está dando um conselho para mim e para você hoje. Aquilo que você tem comigo no secreto, os milagres que nós vivemos não devem ser levados, passados pela incredulidade. Não volte mais a passar por aquela aldeia da incredulidade, porque eu te tirei de lá. Jesus está dizendo para mim e para você, eu tirei vocês de lá com a minha mão forte. E fora de lá, eu contei segredos para você. E fora de lá, você viu a minha glória. E fora de lá, os seus olhos foram abertos. E você agora tem clareza, discernimento para viver as coisas espirituais. Mas não volte a passar na incredulidade. Não volte a passar lá. Não faça isso. Você foi tirado de um lugar de incredulidade.
E Jesus está dizendo a nós que o fato de Ele ter nos tirado da incredulidade, agora Ele nos coloca em um outro lugar. E qual seria esse outro lugar? Um lugar chamado graça abundante. Totalidade da graça. Plenitude do Evangelho. E eu louvo que Jesus sempre tem dupla porção para nós. Eu preciso falar dessa dupla porção antes de terminar essa ministração. Eu acho bonito porque a porção para aquele cego foi porção dobrada. No mesmo encontro, ele derrama a porção dobrada, 2 toques. Não é apenas um toque, são 2 toques. Tornar aquilo que é grande, profundo. O segundo toque fala de profundidade, é ir mais, é aprofundar mais, é estar mais perto, é estar no profundo daquilo que está acontecendo, é viver. Levanta a tua mão e diga bem alto, me toca, Senhor. Me toca, Senhor, 1, 2, 3 vezes, quanto for necessário. Toca o meu corpo, toca a minha alma, toca o meu espírito. Mas me toca, Senhor. Aleluias. Amém, querido. Você, em audível voz, disse, me toca, Jesus. Eu acredito que aquele cego, ele estava assim, em seu interior, dizendo, me toca. Eu só quero um toque, eu quero voltar a ver. Ou, na verdade, é voltar a ver, porque algumas traduções, elas levam a entender isso. A minha Bíblia, que eu trouxe hoje, não está com essa tradução. Mas a tradução diz, e ele voltou a ver. Quando você vai nos originais, lá está, voltou a ver. Ou seja, um dia ele viu e agora estava cego. Muitos de nós, muitas das vezes, passamos na aldeia da incredulidade e ficamos cegos. E o toque de Jesus hoje vai nos levar a ter clareza, tal qual Ele fez, ou tal qual Ele restaurou a vida daquele cego, Ele vai fazer conosco em 2 medidas, em medidas abundantes, em 2 medidas. Jesus quer nos tocar com sua mão. Não sei se você já recebeu o toque de Jesus. Talvez hoje seja a noite do toque. Jesus vai nos tocar no interior, no exterior, trazer a realidade de um milagre que nós estamos à procura dele há muito tempo. À procura de uma restauração interior, talvez. Não sei. Naquele encontro, havia alguém necessitado e foi tocado em sua necessidade. Todos nós somos necessitados. Não adianta dizermos que não. E Jesus toca na sua necessidade hoje. Eu creio nisso, que Jesus é capaz de tocar na sua necessidade, na minha necessidade. Talvez a sua condição não seja igual à dele. Aqui eu acredito que ninguém tenha problemas de uma visão ao ponto de estar cego. Mas Jesus, ele pode nos tocar com poder sobrenatural, como um encontro, tirar-nos dessa condição de incredulidade. Um Deus que é soberano, um Deus que não quer que a gente venha passar por esse caminho de novo, mas que venhamos a ser testemunhas de um milagre sobrenatural, porque é isso que esse homem se tornou, um testemunho, e hoje nós lemos o testemunho dele. Às vezes nós esquecemos que a Bíblia ela é cheia de testemunhos miraculosos. E o testemunho do nosso irmão aqui, que era cego, traz para nós a esperança da fé. A esperança da fé. O Deus soberano que cuida e zela dos seus. O Deus que quer curar. Deus quer nos tirar de um lugar chamado descrença. Dentro de nós. O lugar de descrença não é para mim, não é para você. Não é. Nós precisamos crer em Deus, confiar em Deus, viver para Deus, receber os milagres de Deus.
Querida igreja, há mudança de realidade na vida de alguém que crê. Há mudança de realidade na vida daquele que oferece o seu interior, o seu corpo, para que Jesus venha tocar. Existe mudança. Esse testemunho deste irmão aqui para nós traz uma realidade poderosa daquele que crê. Aquele que crê recebe a porção do Senhor. E ele volta a nos falar inúmeras vezes no texto que nós precisamos do toque dele. Nós precisamos dele. A chance que esse homem tinha era esse dia. A chance e o poder que ele tinha era para aquele dia. Ele não tinha outra chance. Ele não tinha o poder de mudança para outro dia. O poder de mudar estava naquele dia, naquele momento. E quem recebe essa chance? Aquele que crê. Quem recebe a chance de um toque? Aquele que crê. Por isso que Jesus tocou ele. E o poder de mudar, quem que recebe? Quem tem Jesus como Senhor da sua vida. Querida igreja, nós temos Jesus como Senhor da nossa vida. O poder dele pode nos tocar. Nós cremos fielmente nele. E esse Deus soberano pode transformar essa realidade que a gente tem vivido há anos, talvez. Essa experiência ruim da nossa vida que talvez nos aprisionou. Jesus quer nos tocar hoje com vida abundante, com libertação. Aquele homem precisava de uma chance. E a chance estava naquele encontro. E Jesus estava lá. A chance de mudar estava naquele lugar. A chance de mudar está aqui, neste lugar, nessa igreja, neste momento, porque a palavra do Senhor está sendo dita a nós. Tudo o que ele precisava era uma chance e o poder para mudar. E ele ouviu, ele creu, abraçou o que Jesus estava oferecendo para ele. É sobre isso. Não é sobre homens. Não é sobre homem mudar a si mesmo. Esse culto não é sobre homem, teoria humana de mudança de comportamento. É sobre ouvir Jesus. É sobre crer em Cristo Jesus. É sobre receber poder do Cristo para mudar a realidade da vida. Para mudar a realidade de uma vida totalmente cega para uma vida de libertação e restauração. O toque de Jesus, quando ele põe as suas mãos, muda a história. Jesus muda a história dele. Aqui, nesse encontro, Jesus pega aquele homem. Mas para mim e para você, eu vou adaptar o texto. Nesse encontro de hoje, Jesus quer pegar você pela mão. Tirar deste lugar de incredulidade. Te levar para um lugar secreto. E tocar 1, 2 vezes em você, não sei quantas vezes vai ser necessário, mas para que a cura aconteça completamente. E você ter experiências com Ele. Você ter experiências transformadoras na sua vida, com milagre sobrenatural, com algo que você nunca viveu. Nós precisamos viver de milagres, de testemunhos como deste homem. Este homem, que testemunho glorioso. Que lindo testemunho que o Senhor nos enviou como algo para ser falado aqui hoje. E eu quero incentivar você a buscar, a crer naquilo que Jesus está dizendo. A entender que o testemunho deste homem traz para mim e para você a lembrança de um Deus que é grandioso, de um Cristo que é vencedor, de um Cristo que é onipotente, onisciente, aquele que venceu a morte, ressuscitou e que disse na cruz do Calvário, está consumado. Está consumado, ou seja, está tudo pronto. Nós só precisamos possuir. Nós só precisamos de um toque do Todo-Poderoso. Nós só precisamos deste tempo, e o tempo é este.
tempo é esse. A hora é agora. A chance que nós temos. A chance do cego foi aquela, daquele encontro. A minha chance, a sua, é agora. Nesse momento, o evangelho pleno se vive através da fé em Cristo Jesus. Através da fé em Cristo Jesus. Estamos cheios de necessidades, sim. Muitas necessidades. E Ele está cheio de poder. O nosso Deus está cheio de poder e provisão. O Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você, olha para cima. Foi isso domingo? Olha para cima. Nós precisamos olhar para cima. E assim, para que possamos ver com clareza, olhar sempre para cima. Aqui no texto, dá a entender que ele está olhando para cima. Nós precisamos olhar para cima. E sabe o que está acima de nós? A mão do Cristo tocando a nossa vida. A mão do Cristo tocando a nossa alma. A mão do Cristo tocando a nossa família. A mão do Cristo tocando todas as áreas da nossa vida. A mão do Todo-Poderoso estendida sobre a nossa cabeça. O toque de Jesus. É só você olhar para cima. Olha para cima que você vai ver a mão dele. Olha para cima que você vai ver a mão daquele que restaura todas as coisas. Olha para cima, igreja, que você vai ver aquele que pode te capacitar a viver coisas extraordinárias. Aquele que pode realizar o maior milagre que você já tem sonhado na sua vida. O que tem em você? Uma doença incurável? Olha para a mão daquele que está sobre você. Olha para cima, a mão dele repousa sobre você. O que tem te impedido? Falta de alguma coisa, não te falta nada, porque ele é o Deus provedor, o Deus Pai. Oh, Senhor Jesus, tu és santo. Olha para cima. A Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, igreja, verás a glória de Deus. Mas eu quero ver muitos milagres. E ainda hoje, eu creio que ainda hoje nós vamos sair daqui testemunhando do milagre ao qual nós estávamos esperando e que talvez nós tínhamos até esquecido que tínhamos pedido. Nosso Deus já vai estar com a resposta pronta antes mesmo de clamarmos, antes de nós orarmos a oração final. O nosso Deus já está trazendo a resposta para mim e para você. Ele está tocando em processos judiciais, ele está tocando na família, no casamento, nos filhos, ele está tocando em vida financeira, que sinceramente está de perna para o ar, mas o nosso Deus está tocando antes mesmo de pedirmos, porque é isso que ele falou conosco no começo do culto, é isso que ele falou conosco, quando Jesus toca, você recebe o milagre dele. Você recebe o poder do encontro. Você recebe a resposta de um encontro poderoso. E a mão dele pode tocar de novo, trazendo dupla honra para mim e para você. Porção dobrada de milagres.